Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo do Neve no YouTube. Hoje nós vamos trazer algumas indicações bibliográficas para o estudo da Escandinávia da Era Viking. Meu nome é Johnny Langer e temos também a presença do Pablo Gomes de Miranda. Ambos somos integrantes do Grupo Neve, Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos. Primeiramente, vou apresentar alguma coisa que tem em português. Não é muito material. O pessoal às vezes se esquece isso e sente essa sede por material em português, mas os esforços para publicar coisa em português efetivamente é recente, não é, Johnny? É recente, tem muita pouca coisa. Agora a tendência é aumentar, temos cada vez mais material. Inclusive, o Grupo Neve publicou pela editora Ideia um livro recentemente, Desvendando os Vikings, Estudos de Cultura Nórdica Medieval, e ele é disponível gratuitamente online no site do Neve, na conta do Neve no academia.edu. Abaixo do vídeo estará o endereço para quem quiser acessar. Então, é um lançamento recente com estudos de paleografia, mitologia, linguagem, para dar um panorama geral da área da escandinavística em vários motes e vários temas. Bom, é um livro bem antigo, é um clássico, né, publicado em 1968 em Portugal. Os Vikings, do Roger Hardman. É um material só encontrado em sebos, ele já está esgotado. É um livro interessante do ponto de vista de cultura material, de iconografia, de arte, um pouco desatualizado, mas para quem está se iniciando então nos estudos de cultura e história da Escandinávia da Era Viking, é um título que recomendamos. Outro livro ainda vendido em livrarias no Brasil, ainda disponível, é Os Vikings, do Johannes Brandstede. É um clássico, é um bom livro, é livro acadêmico de popularização, mas ele tem alguns problemas. Ele é muito desatualizado arqueologicamente, porque a edição original é de 1953, ainda não se haviam iniciado as pesquisas de arqueologia na área do hemisfério norte, no Canadá. Então, ele não tem praticamente nada das escavações do Canadá que se iniciaram com o casal Instad a partir de 1955. Então, ele é muito desatualizado. E algumas concepções de religiosidade nórdica pré-cristã também estão um pouco equivocadas, tem um caráter moralista, ele tem alguns problemas. Então o Brandstede está desatualizado, mas ele está desatualizado por uma questão do limite do seu próprio tempo. Com certeza. Algumas questões históricas, por exemplo, de sociedade, a linha cronológica, as divisões temporais, o livro ainda se mantém uma boa leitura para quem está iniciando, principalmente estudantes de história, né, que querem ter um conhecimento de história da Escandinávia, da Era Viking. É um bom título, mas ele tem os seus limites e tem os seus problemas. Um manual de popularização que eu acho interessante é Os Vikings, Os Reis dos Mares, do Yves Corrat. Ele é uma boa introdução ao estudo da Escandinávia da Era Viking, uma boa iconografia, tem tradução de algumas fontes, né? No caso foram traduzidas do francês para o português. Então ele é um material recomendável para quem está iniciando então os estudos. Também tivemos a tradução em língua portuguesa do livro do pesquisador Manuel Velasco, Breve História dos Vikings. Aqui a edição espanhola, mas ele foi publicado no Brasil. Também é um manual interessante para quem está se iniciando, mas ele é bem superficial, ele não tem muitos detalhes, não tem referências, não tem uma bibliografia mais apurada, mas é um bom material básico para a pessoa ter um norte inicial. É uma boa introdução. É uma boa introdução. Aqui já é um material acadêmico, ditado nos anos 90, As Invasões Normandas, uma Catástrofe, do Albert Dainan. Ele é um estudo acadêmico sobre a presença dos nórdicos na França. E é muito interessante porque é um dos poucos materiais acadêmicos traduzidos sobre esse tema. Ele trata então do impacto que os nórdicos tiveram na França, tanto do ponto de vista francês quanto do ponto de vista da própria Escandinávia. Também tem no final uma pequena coletânea de algumas fontes primárias, né? É bem interessante. Então, para estudantes de história também é um livro bem interessante
desse tempo. Todos esses livros, infelizmente, estão esgotados. Se só encontram em sebo. Um exemplo é Os Vikings, do James Graham Campbell. Ele é praticamente o melhor material sobre história, sociedade e cotidiano da Escandinávia, da era viking, publicado em língua portuguesa. Extremamente bem ilustrado. Muito bem ilustrado. Ele tem 2 edições. Ele tem a primeira edição de 1997 pela Del Prado, em 2 volumes, e aí a Folha, em 2004, relançou uma única edição em capa dura. Só que ele foi vendido inicialmente em bancas de jornais, e é muito difícil de encontrar em sebo, não é assim tão fácil. É um material extremamente interessante, geografia, clima, sociedade, sítios arqueológicos, né, infográficos. Ele tenta ser amplo a título de lhe situar, né, em vários aspectos, não só da era viking, ainda que o enfoque seja da viking, mas ele dá detalhes também da pré-história escandinava, da Idade do Ferro, da Era das Migrações. Como eram as sociedades que antecederam. Inclusive como ficaram as sociedades que se seguiram após a Era Viking. No final do livro do Graham Campbell, inclusive, traz fontes da cultura material sobre isso. Ele tem muitos mapas, comércio, as expedições, ele localiza visualmente muito bem o leitor acerca de vários aspectos. E como o autor é arqueólogo, né? Então esses referenciais arqueológicos são muito repassados no manual, no sentido de identificação, cultura material é muito bem analisado. Em português, no Brasil temos uma das poucas publicações de pesquisadores brasileiros, né, sobre a Escandinávia da Era Viking. Foi publicado pela editora Agibook em 2011, Poder e Sociedade na Noruega Medieval, da autoria do Pablo, ainda é vendido, mas quem tiver interesse é só acessar a Agibook. Esse livro, Poder e Sociedade na Noruega Medieval, ele era parte de uma coleção, História e Literatura Germana e Escandinava, uma coleção que reuniu principalmente TCCs. Então eram trabalhos de jovens pesquisadores que estavam terminando o curso de graduação, principalmente na área de História. Eu estava iniciando ainda as pesquisas, né? Ele é um trabalho de 2010. É uma pesquisa com suas falhas, como eu falei, pelo fato de estudantes de graduação na época ainda não ter grandes leituras. Recomendo a todos, não vou me sabotar, óbvio, mas fica também como uma conquista, né, para a nossa parca bibliografia em português brasileiro. Em outras línguas, nós teremos ainda em francês um manual básico, introdutório, muito conhecido, que é Le Viking, do escandinavista francês muito famoso, Régis Boyer, né, que cobre vários aspectos também, cotidiano, sociedade, literatura, os períodos históricos, invasões, as colonizações, tá? As causas, as consequências da expansão nórdica a partir do século VIII depois de Cristo, enfim, é um manual bem completo, bem abrangente, então fica aqui essa dica para quem lê francês. Uma boa opção para os que não dominam outras línguas neolatinas como o francês e o italiano, não dominam principalmente o inglês, sempre é a leitura do espanhol. Então o Régis Boyer também tem um outro livro que já é bem conhecido até no Brasil, La Vida Cotidiana de los Vikingos, que é uma tradução para o espanhol do seu livro em francês, mas também tem tradução para o inglês, onde ele vai abordar o dia a dia dos nórdicos, né? Transporte, como era a alimentação, as festas, a vida no mar, aspectos de cotidiano. É uma obra imprescindível e muito interessante. Aliás, falando nessa questão de línguas, quem está começando a estudar a Escandinávia da Era Viking, não é necessário de primeira mão que seja um leitor de língua, principalmente o inglês. Mas com o tempo,
vai perceber que não há como avançar nos estudos sem ter um domínio pelo menos instrumental do inglês. Isso é algo necessário. Por mais que o espanhol seja um recurso, como nós vamos ver na questão das fontes, interessante para quem não lê inglês, com o tempo o interessado em ser um pesquisador acadêmico de escandinavística, ele vai ter que recorrer ao inglês. E com o tempo ainda, à medida que suas pesquisas ficam mais avançadas, é bom também ele começar a ter um conhecimento de outras línguas germânicas, inclusive o nórdico antigo, né? Estudar o contexto das fontes, e isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Inclusive, nós temos vários títulos clássicos, fundamentais, que podem servir tanto como leitura inicial, como também uso em pesquisas, já projetos de pesquisa, títulos em inglês. Temos diversos. Aqui é apenas uma seleção de alguns que nós julgamos mais importantes, convenientes. Mas a bibliografia é muito grande. Sim, sim. A bibliografia é muito grande. Selecionamos aqui pelo menos 2 pilhas, né, de livros em inglês. O primeiro é o Kings and Vikings, do Peter Sawyer. Apesar de ser um livro introdutório, ele é muito interessante do ponto de vista tanto das fontes como da arqueologia. Tá? É um livro muito bem situado dentro da bibliografia inglesa. Kings and Vikings é uma leitura muito interessante para quem quer começar nessa questão bibliográfica inglesa. Tá? E é interessante que ele faz uma certa renovação historiográfica, essa obra, a partir dos anos 60, 70, no sentido de colocar os vikings, os nórdicos da Escandinávia da Era Viking, não apenas como invasores, como criadores, mas como uma série de povos que, a partir da política, da interação cultural com o continente, começam a moldar a Europa no final da Alta Idade Média. Essa conexão cultural e política, ela se inicia com o Sawyer. Né? E o Sawyer também, ele não é romântico. Ele é muito sóbrio no seu tempo, no momento em que ele indica onde estão esses povos, a importância desses povos, inclusive para que você entenda o que é a Inglaterra hoje. Como é que essa questão da identidade de vários povos diferentes vão formar uma Inglaterra moderna. É muito interessante, principalmente no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Em seguida nós temos um manual fantástico, é o The Viking World, tá? Ele foi editado pelo Stefan Brink e em colaboração com o Neil Price. Publicado pela Routledge, esse manual tem por volta de 700 páginas, tá? Entre tabelas, imagens, índice, enfim. O The Viking World é um manual titânico no quesito dos tópicos que ele tenta abordar, tá? A gente vai ter desde questões sociais, a questões de identidade, sítios arqueológicos, a presença nórdica em vários locais do mundo, ele cobre religiosidade, cultura material religiosa, ele é muito completo, ele é extremamente atualizado, principalmente com o referencial arqueológico, porque a arqueologia ela é uma ciência que a todo momento está fazendo novas análises, novas descobertas, e a partir do momento que você tem um material mais atualizado, você consegue acompanhar essas análises à medida que as descobertas são feitas. Então, para o pesquisador de Escandinávia, a pesquisa arqueológica é fundamental, tanto para a economia, a religião, vários aspectos sociais cotidianos, ela é imprescindível. E esse manual ele consegue então dar uma atualização bem melhor do que outros manuais anteriores. Fica inclusive a impressão de que hoje, principalmente no âmbito da pesquisa internacional, todo pesquisador tem que ter um pezinho na arqueologia, com certeza, dentro da Escandinávia. Esse manual, inclusive, ele vai lançar, não diria assim moda, mas um modelo para que vários outros, inclusive nosso, né, sejam feitos. Em seguida, nós temos um companion editado pelo Rory McTurk, tá? o Old North Icelandic Literature and Culture. Ele não é uma obra que, como a anterior, vai abranger tanta essa questão de história e sociedade. Sim. O enfoque dele é cultura e literatura. Eu considero ele indispensável para quem, no Brasil,
quem quer iniciar uma pesquisa, as fontes são eminentemente escritas, né? Então, para se ter uma dimensão dessas fontes, esse manual é maravilhoso. Nomes como Diana Whaley, Thorf Tullinius, Arnold Jacobson, o próprio Terry Gunnell vão apresentar tópicos sobre as Eddas, sobre as sagas, os diferentes tipos de saga, tópicos sobre poesia, tópicos sobre a questão do social do conhecimento na própria Islândia. Então, ele não é um manual como The Viking World, onde você vai ter tópicos direcionados para sociedade, política, religião, cultura, mas você vai ter aqui tópicos sobre fontes, sobre a dinâmica da escrita e da oralidade, seja na Islândia, seja na Noruega, na Dinamarca, enfim. Uma obra fundamental. Trazemos aqui também para vocês, considero importantíssimo, o Viking Age Iceland, do Jess Bayok. O Bayok, ele é historiador, mas hoje atua muito dentro do campo da arqueologia. Foi um livro importantíssimo na bibliografia islandesa, um trabalho que vai tentar entender como é que as diversas produções das sagas islandesas vão estar associadas vão representar momentos diferentes da colonização islandesa, das suas relações políticas com a Noruega. Enfim, é um trabalho muito exemplar na maneira como ele está ligando a cultura escrita com a própria identidade, talvez a identidade nacional, se a gente pode falar isso, da Islândia medieval. Temos aqui também The Oxford Illustrated History of the Vikings, editado pelo Peter Sawyer. Tá? É um manual ilustrado, vai cobrir alguns tópicos, principalmente tópicos de história nacional, né? A presença dos vikings na Inglaterra, a presença dos vikings nos reinos francos, na Irlanda, no Báltico. Vai sair pela Oxford e vai também trazer um pouco dessa questão entre história e arqueologia. Ele vai chamar também uma equipe de peso para contribuir com esse manual. Ele também é um dos livros que contém essa abordagem dos vikings no imaginário artístico. Sim, né? sim. A receptividade, as ressignificações dos vikings na arte, na política e na sociedade do século XIX e XX. São os 2 capítulos finais que cobrem isso. É muito interessante. Então, essa tendência historiográfica de repensar os nórdicos no mundo contemporâneo e como que isso pode ou não intervir, inclusive na perspectiva acadêmica, na pesquisa de historiadores, de arqueólogos, não só também na arte, né? Então é muito interessante que ele já faz parte desse processo. Um dos últimos capítulos vai falar justamente sobre essa continuidade entre o romantismo, né, as dimensões românticas, mas também políticas desse imaginário, né? Como é que esse imaginário estava presente na organização dos países da Europa setentrional aí no contexto do século XX, muito interessante.